Nós vamos para o Salmo de número 81. Salmo 81. Eu tomei aqui como um título, aqui, tentando assim abranger tudo aquilo que o Salmo traz, né, tirando como princípio aquilo que Deus quer nos falar através dele. O lamento de um pai amoroso devido à insensatez dos filhos. Um pai que lamenta a insensatez dos filhos. E é isso que nós vamos tratar aqui neste salmo. Temos uma luz aí que não quer parar de piscar, mas vamos deixar ela. E vamos aqui. Nós lemos aqui nesse salmo, um salmo que foi mais uma vez um salmo de Asaf. Já falamos que esse Asaf provavelmente não é aquele dos dias de Davi, quando Davi nomeou alguns dirigentes da música no templo, provavelmente alguém da sua descendência, muitos anos depois, que mesmo carregando ainda esse nome de Asaf, como parte da família, também era um escritor, provavelmente também um músico aqui, dentre os levitas e que atuavam no templo. Muito bem, mas o que nós queremos destacar aqui desse texto é que o povo de Deus tem o dever de ser grato. Gratidão para com Deus é um dever de todo homem, né? Mas vemos aqui que o povo de Deus tem esse dever. Independente de qualquer coisa, ou de qualquer homem, indistintamente, todos temos um dever, mas os filhos têm um dever ainda maior de gratidão para com Deus. Todo homem deve ser grato a Deus, mas nós, como filhos, mais ainda. Muito bem, o cântico tem início com o imperativo de que o povo de Deus celebre com louvores o nome do Senhor. Vamos ler aqui a partir do verso 1, diz assim, é um imperativo, né, uma ordem: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave a harpa com saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Até aqui por enquanto. Então nós vemos que cantar louvores, ter esse espírito de gratidão para com Deus, isso é um dever, é uma ordem que nós vemos aqui sendo manifesta através desse cântico. Cantar, salmodiar, usar as trombetas como louvores a Deus, na verdade isso se trata de uma ordem, né? Os termos todos aqui estão nesse imperativo: cantai, salmodiai, tocai, é um imperativo. O povo devia expressar gratidão a Deus, nesse caso aqui através da música. A música é um dos instrumentos, é um dos meios de nós adorarmos a Deus. A música é uma forma de nós expressarmos a Deus aquilo que a gente sente, aquilo que a gente crê, né? A música sempre foi usada assim, não só com o intuito de adoração, de emoção, mas também de ensino. Nos dias, por exemplo, da Reforma, sabemos que a música era uma forma didática do povo aprender. Por quê? Porque naquele contexto da Reforma, anos de 1500, o analfabetismo era muito grande. Como ensinar alguma coisa para que as pessoas retivessem? A música era o meio. Então, muitas músicas trazem dentro delas, dentro da letra, doutrinas. E as pessoas, ouvindo as músicas, aprendiam e guardavam com maior facilidade. Aliás, de vez em quando a gente vê que alguns professores, mesmo seculares, para eles ensinar algumas coisas, alguma regra, para os alunos, eles usam da música, porque a música consegue reter mais.
Então, dentro também do contexto bíblico, a música é usada para diversos fins, inclusive o de adoração, é claro, de adoração, expressão de gratidão e também de ensino. E é interessante que ele diz aqui, né, no versículo 4, que isso, cantar, salmodiar, tocar trombeta, fazer esses louvores a Deus, diz aqui o verso 4, é preceito para Israel, é uma ordem. Então, a gente cantar ao Senhor, a gente expressar com louvor a nossa gratidão, o nosso sentimento de amor pelo Senhor, é uma coisa que não só é importante, mas é um preceito naquele contexto, mas ainda era um preceito para Israel. Diz aqui o texto, é prescrição do Deus de Jacó, ou seja, Deus prescreveu que o povo fizesse assim. Era alguma coisa que o povo deveria cumprir. Essa palavra do salmista, dirigida aqui ao povo, por si só nos dá a entender que Israel não estava cumprindo isto. É desnecessário uma ordem, uma exortação, quando tudo está acontecendo como deve acontecer. As exortações vêm, as ordens vêm, quando as coisas não estão sendo cumpridas, e provavelmente Israel não estava vivendo isso que deveria viver. E é por conta disso que vem essa determinação através da música. Cantai, celebrai, tocai. E Israel provavelmente não estava cumprindo essas ordenanças quanto a esse louvor e adoração devidos a Deus. Quando a gente continua lendo o Salmo, nós vamos vendo uma coisa também interessante, que o primeiro passo para um afastamento de Deus ou da igreja é esse sentimento de ingratidão. Quando eu não tenho por que agradar a Deus, quando eu não tenho por que ser grato a Deus, a tendência da gente é desprezar aquilo que Deus valoriza. Então isso muitas vezes, a ingratidão vai preceder o quê? O nosso afastamento de Deus. Quando enfraquece o sentimento de nossa gratidão para com Deus, por que eu vou fazer as coisas que Deus se agrada? Por que eu vou me esforçar para fazer aquilo que Deus requer de mim, se o meu coração não tem gratidão? Eu sempre trago à mente aquele texto lá da mulher que ofereceu a Jesus aquela atitude, né, de amor, de lavar os pés deles com suas lágrimas, beijar os pés de Jesus. E quando Simão, que estava ali, o fariseu que recebia Jesus em casa, quando ele viu que Jesus aceitava isso, ele quis questionar. Jesus disse, sabe por que ela faz isso? Resumindo bem a história, porque ela tem muito amor, você não tem amor. Você não tem por que oferecer a mim o mínimo. E aí ele fala, eu entrei na sua casa, você não me recebeu com o ósculo que todos recebem, você não me deu água para lavar os pés, mas ela lavou meus pés com as lágrimas, ou seja, você não me ama. E aí ele conta aquela história que mostra o quê? Que quem tem maior gratidão serve mais, quem tem maior gratidão vai amar mais, vai se oferecer mais, vai se sacrificar mais. Então, aqui nessa questão do que está acontecendo aqui, o povo estava a um passo de afastar-se de Deus. Por quê? Porque as mínimas expressões de gratidão, eles não estavam tendo. E é por isso que vem essa ordem, cantai de júbilo a Deus, celebrai o seu nome, salmodiai, tocai a trombeta, e ele fala, isso é preceito de Israel. Deus prescreveu que se fizesse dessa maneira. Estas coisas seriam expressão de gratidão e reconhecimento do cuidado de Deus para com eles, coisas que eles deveriam fazer. E esse espírito de gratidão que Deus requer, na verdade, a razão disso é porque isso gerava um laço de compromisso com Deus. À medida que o povo era grato com Deus, ele se mantinha nesse laço de compromisso com o Senhor. Eles procuravam não só obedecer por obedecer, mas como
uma expressão de compromisso, porque há uma gratidão. A gente vê que depois Deus vai lembrar eles de coisas que Deus fez, né? Então é por amor é amor que Deus tem por nós, que requer de nós essa gratidão. Por quê? Porque à medida que quanto mais grato eu sou a Deus, mais eu vou servi-lo, mais eu vou buscá-lo. Isso vai fazer bem para quem? Para Deus? Não, para mim. Deus quer que eu tenha gratidão. Por quê? Porque isso é bom para meu relacionamento com Deus, para minha comunhão com Deus. Como eu disse no início, toda criatura deve gratidão a Deus. Lá no Salmo 150 diz, todo ser que respira, termina assim o Salmo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira. Mas os filhos de Deus, nós os que cremos, os que nasceram de novo, temos assim um dever de gratidão imensuravelmente maior do que todos. Se o incrédulo tem que ser grato a Deus, eu, muito mais. Se aqueles que não conhecem a Deus devem gratidão a Ele, nós, os que cremos, muito mais devemos essa gratidão. E essa consciência de gratidão para com Deus é algo que todos nós cristãos devemos ter, porque isto vai nortear todos os nossos sentimentos. Uma pessoa mais grata, quanto mais gratidão nós temos, o nosso humor é diferente. Uma pessoa grata, ela não expressa tristeza, ela é mais alegre, ela é mais feliz. Uma pessoa que tem mais gratidão, ela vai aceitar as situações com maior resignação. Essa gratidão a Deus vai nortear as decisões e as escolhas que ela vai fazer, vai conduzir ela ao quê? A uma sujeição maior a Deus, por gratidão. Qualquer pessoa, né, até no contexto social, que nós temos maior gratidão para com ela, nós suportamos muito mais as coisas referentes a ela, nós vamos nos dispor a sacrificar muito mais por ela do que normalmente nós nos sacrificaríamos. Por quê? Gratidão. Então, uma coisa que Deus requer de nós e vai nortear a nossa vida é a gratidão a Deus. Por isso que Simão não tinha nada que oferecer. E Jesus conta a história, quem amou mais? Aquele que foi mais perdoado, aquele que tinha maior gratidão, esse é o que amou mais. E o outro? O outro não tinha por que amar, o outro não tinha por que ter esse sentimento. Então o Salmo fala dessa gratidão, Deus lamentando, por assim dizer, a insensatez dos filhos, por não viver uma vida de gratidão para com Ele. É interessante que mesmo a gente ciente, né, desse dever de gratidão, nem sempre nós nos esforçamos por manter esse espírito de gratidão. Eu li uma história certa vez, de um príncipe hindu, é uma história real, era um fato, um príncipe hindu, que de vez em quando ele desaparecia, e ninguém sabia para onde ele tinha ido. E um dia alguém seguiu esse príncipe até onde ele ia, e descobriu que ele ia num lugar retirado, e que lá nesse ambiente onde ele ia, um lugar pobre, ele tinha uma caixa, e que ele sempre que ele saía, ele desaparecia, ele ia para esse lugar, e dentro daquela caixa onde ele ficava às vezes remexendo, havia uma série de objetos antigos, simples, brinquedos, que ele tinha da infância, e que ele voltava lá para ficar mexendo naquilo. E quando descobriram isso, perguntaram, mas por que você tem que ir até lá e ficar mexendo nessas coisas simples, nessas coisas pobres que você está mexendo? Ele falou, é para que eu me lembre sempre da minha origem e eu não esqueça de onde eu vim. Uma coisa que nós cristãos precisamos fazer é ter em mente a nossa origem. Nós não podemos ser pessoas que nasceram num berço de ouro e nunca pararam para pensar, mas de onde que isso começou? De onde isso veio?
Geralmente quem nasce nessa condição e não pensa no passado, ele não tem por que valorizar o que ele tem, por quê? Porque para ele é como se ele sempre tivesse isso, e às vezes nós cristãos vivemos como se nós já nascêssemos salvos, isso já é nosso por direito, então nós perdemos de vista o quê? O que aconteceu para que eu chegasse onde eu cheguei. E isso vai nos ajudar a valorizar quem somos e também vai nos ajudar nesse espírito de gratidão para com aquele que fez isso. Por que nós temos, né? Deus, desde o princípio, Deus trabalhava assim com o povo. Por que Deus estabeleceu a festa da Páscoa, por exemplo? Para o povo nunca esquecer aquela ocasião em que Deus salvou o povo do Egito, em que todos os primogênitos do seu povo foram poupados, então era uma lembrança, uma memória disso. Quando nós hoje celebramos a ceia do Senhor, qual é o objetivo disso? Trazer à memória o quê? Aquilo que Jesus fez pela minha vida. Comemos o pão lembrando, Jesus entregou o seu corpo por mim. Tomamos o cálice lembrando que Jesus derramou seu sangue precioso no meu lugar. Então essas coisas têm sentido de lembrar. E por quê? Porque quanto mais o povo de Deus tiver gratidão no coração, mais, por assim dizer, Deus vai poder contar com essa pessoa. E à medida que a nossa gratidão, ela reduz, o nosso serviço vai reduzir, nosso cuidado com as coisas de Deus vai reduzir, e tudo vai ser afetado. Então, essa gratidão é fundamental. A partir daqui, ele continua aqui no versículo 5, dizendo, ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ou seja, ele está lembrando lá do que foi feito no passado, para que eles fizessem o quê? Cantassem, celebrassem, salmodiassem, tocassem trombeta, reconhecesse quem é Deus e o que Ele fez. E aí ele traça aqui algumas coisas interessantes. Ele diz assim, escreve, ouça uma linguagem que eu não conhecera. E é como se Deus falando, livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Deus começa a lembrar eles do quê? O que eu fiz para que vocês tenham um coração grato? Então livrei os seus ombros do peso. No Egito eles eram escravos. Eles tinham que carregar cestos com pedras para as construções que eles tinham que fazer para os egípcios. As suas mãos foram livres do cesto. No verso 7 ele diz, clamaste na angústia e eu te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ou seja, vocês têm razão para celebrar, vocês têm razão para cantar louvores ao meu nome. É Deus dizendo ao povo, por que vocês têm esse dever? É como um pai que às vezes tem que sentar com o filho e dizer para ele, por que você tem que me obedecer? Porque foi eu que te criei, foi eu que cuidei de você, foi eu que me esforcei para você ter o alimento todos os dias, foi eu que te carreguei. Deus está como um pai tratando o povo aqui dessa mesma forma, coisas que às vezes nós cristãos maduros esquecemos, perdemos de vista. E no verso 8 ele continua, ouve povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. É como um pai que clama para um filho, ó filho, presta atenção em mim. A gente imagina aqui, não tem como fugir aqui, a gente deixar de lembrar da história lá do filho pródigo. Imagina quando esse moço chegou e falou, eu quero ir embora da minha casa, e o pai falou, mas filho, para quê? Eu quero ir embora, quero ser livre, eu quero poder cuidar da minha vida. Talvez o pai tenha feito um discurso semelhante a esse filho, para que isso? Por que você quer deixar isso? Então ele diz assim, ó Israel, se me escutasses, né? Como um clamor de alguém que fala, ó, presta atenção, é para o teu bem. E ele continua dentro dessa realidade, né? Às vezes Deus precisa lembrar-nos do seu cuidado conosco, quando na verdade
nós é que jamais deveríamos esquecer o cuidado que ele já teve com a gente. Mas Deus lembra ao povo do cuidado que teve com ele. E é curioso Deus lamentar a ingratidão do povo, né? Que diferença faz para Deus eu ser grato ou não? É para mim que vai fazer diferença. É para mim que vai fazer diferença. Né? Às vezes até os filhos não entendem que a cobrança dos pais, às vezes eles olham essa cobrança de uma maneira egoísta, como se o pai estivesse fazendo aquilo para o bem dele, e não percebe que os pais estão fazendo essa exortação para o bem dos próprios filhos, porque já sabem o que eles vão passar se eles persistirem no caminho que eles estão. E Deus, como um pai aqui, fala: vocês precisam me ouvir. Ó Israel, se me escutasses. E ele clama nesse sentido, né? Clamando ao povo: se vocês me escutassem, como seria diferente? Não iam passar pelo que vocês estão passando, porque o contexto que eles estão vivendo é um contexto difícil. E o outro ponto indicado também pelo salmista é que a ingratidão do crente a Deus pode estar associado a uma idolatria. É um fato interessante que aqui o texto também nos ensina. Veja só aqui no verso 8: ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei, ou eu encherei. Ou seja, Deus está dizendo: eu é que posso satisfazer você. E Deus exorta contra a idolatria, porque à medida que o povo era ingrato, o povo se afastava de Deus, e isso por si só já estava associado a uma idolatria. Eram eles procurando outros valores. O povo não somente deixou de servir a Deus nessa ingratidão, mas se rendeu aos ídolos. O afastamento de Deus geralmente está associado a uma idolatria. É curioso aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículo 10, Paulo está aqui fazendo uma queixa aqui, né? Ele estava se sentindo só, muitos o tinham abandonado, companheiros que caminhavam com ele o tinham deixado, e ele fala aqui uma coisa interessante sobre um particularmente chamado Demas. Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Veja só, ao mesmo tempo que ele abandona Deus, ele também está amando o presente século. Ele deixa a Deus porque ele está amando o presente século. Quando nós nos afastamos de Deus, alguma coisa está nos atraindo, que nos afasta de Deus. Geralmente é assim. Ninguém se afasta de Deus para ficar no nada. Mas a gente se afasta de Deus porque tem alguma outra coisa que nos está chamando a atenção, que nos está parecendo mais interessante, que está, de repente, algo pelo qual nós estamos dispostos a nos dar mais por aquilo e não pelo Senhor. Então, muitas vezes, o nosso afastamento de Deus está associado a essa idolatria. Esse homem, Demas, deixou aqui os caminhos de Deus. Por quê? Porque ele começou a amar o presente século. Trocou Deus pelo tempo vigente, por aquilo que ele se afeiçoou no mundo. E trocar Deus por valores ou por elementos vazios é uma atitude comum do povo de Deus desde sempre. Israel se afastava de Deus, perdia Deus de vista e se envolvia com coisas que não tinham nenhum valor. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 2, versículos 10 a 13, nós vemos aqui essa tônica do povo de Israel sempre se afastando de Deus. Jeremias 2,
10 a 12. E Deus como expressa assim, como é interessante, é como se admirasse dessa ingratidão, dessa atitude do povo. Jeremias 2, 10 em diante diz assim, Deus repreendendo o povo: passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O povo de Deus trocava a Deus por coisas que não valiam nada. Mas os ímpios continuavam servindo de todas as formas os ídolos que não eram nada, eles eram fiéis àqueles ídolos, e o povo de Deus, que tinha o Deus verdadeiro, desprezava. E aí o Senhor fala aqui no verso 12, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos pelo que está acontecendo. Porque 2 males, ele continua no 13, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não seguram as águas, que não retêm as águas. Essa é uma tônica do povo de Deus desde sempre. Se afastam do Senhor, deixam o Senhor pelos ídolos, deixam o Senhor por outras coisas, abandonam a lei do Senhor. E aqui neste salmo, Deus trata como um pai que está dizendo ao filho: por que você quer fazer isso? Por que se afastar? No verso 10 ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e a encherei. Ou seja, o que vocês precisam? Eu vou satisfazer. Vocês estão abatidos, vocês estão desanimados, vocês estão passando por problemas? Eu sou aquele que pode resolver. Eu sou aquele que pode dar a satisfação que você busca. Eu sou aquele que pode resolver os problemas que você tem. Eu sou o Deus que te tirei do Egito. Mas olha o 11 aqui. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. É um pai que lamenta a decisão do filho. Por isso que eu associei esse salmo, quando eu fui lendo, parando para pensar, eu me lembrei do filho pródigo quando deixa a casa do pai. O pai deve estar falando: mas filho, você tem tudo aqui, tudo que você precisa tem aqui. Mas o filho, assim como Israel, não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Essa é uma atitude comum, né, no meio do povo de Deus. Oséias também, ele tinha lá a esposa, lá Gomer. Oséias capítulo 2, versículo 8, nós vemos aqui uma atitude de Gomer. Oséias 2, versículo 8. É uma figura extraordinária, um paralelo da situação de muitos, né? Ela abandonou a Oséias, né? Era a esposa infiel, que abandonou Oséias e foi atrás de quem? Dos amantes. Por quê? Na visão dela, os amantes é que davam para ela tudo o que ela precisava. Os amantes é que lhe davam satisfação. E aqui no versículo 8 de Oséias 2, diz assim aqui a palavra: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Ela não sabia que não eram os amantes, era eu que dava tudo que ela precisava. Então, essa realidade do povo de Deus no Salmo 81, é uma realidade como de um filho rebelde, que embora receba tudo do pai, embora o pai possa fazer tudo por ele, ele rejeita
ele recusa, ele se afasta. E aí no verso 12 vem assim, né, diante dessa recusa, não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. É isso que vocês querem? Então tá bom, então siga. Eu creio que chegou também aquele dia em que o pai do filho pródigo a Bíblia não trata isso lá em Lucas 15, mas a gente fica imaginando o quanto aquele pai deve ter falado com o filho lá, tentando convencer ele de não dar aquela cabeçada, de não tomar uma decisão errada, de não fazer alguma coisa que iria machucá-lo, que iria trazer sofrimento para ele. Mas ele fazia questão de desfrutar a liberdade que ele imaginava. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. E no 13 ele fala, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. A gente fica pensando a nossa própria vida cristã. Se a gente andasse nos caminhos de Deus, não que não pecássemos, não errássemos, isso é impossível. Estamos sujeitos aos erros, às falhas, aos desvios. Mas nós não poderíamos jamais abandonar os caminhos de Deus. Por maiores obstáculos que enfrentemos, não podíamos deixar de dar ouvidos à voz de Deus. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu ia preservá-lo, eu ia protegê-lo. É interessante que a repreensão de Deus contra o seu povo é uma repreensão com amor e com expectativas de que ele caísse em si. É que nem um pai quando repreende, né? O pai repreende para ganhar o filho. Não é para perder, mas é para preservar, é para ganhar. Então, Deus, só Ele podia satisfazer o desejo do seu povo. Mas mesmo cientes, eles abandonam, eles trocam o manancial de água vivas pelas cisternas rotas, deixam um lugar confortável e seguro, à semelhança do filho pródigo. Não dão ouvidos à voz de Deus, como diz aqui. E Deus fala, tá bom, então é assim, na sua teimosia, então sigam seus próprios conselhos. Muita gente afastada de Deus seguindo seus próprios conselhos. Muita gente que conhece a Deus, conhece a palavra, era o povo de Deus, é com esses que Deus está tratando, mas que preferiram seguir seus próprios caminhos, na sua teimosia. Mas Deus, como um pai justo, um pai amoroso, Ele lamenta a ingratidão dos seus filhos, lamenta essa ingratidão, e a semelhança daquele pai do filho pródigo, o deixa ir também. O pai do filho pródigo não o impediu de seguir o caminho que ele queria. Ele não o impediu, ele saiu de casa, tomou tudo aquilo que ele julgava que era seu por direito e foi embora. E o pai, no caso, deixa ele sofrer as consequências. Mas deixa aqui, o texto deixa transparecer assim, a expectativa de que o filho se arrependa e retorne para casa, né? Ele começa aqui, essa visão a gente tem aqui a partir do versículo 13, quando ele diz lá, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria
mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus fala como um pai que tem a expectativa, né, de que esse filho, o seu povo, Israel, se arrependesse e voltasse para que ele mesmo, Deus, o protegesse. Então nós vemos nesse salmo, irmãos, esse lamento, né? Lamento como de um pai com respeito à teimosia, à insensatez de um filho. E é assim que Deus muitas vezes tem tratado com a nossa vida, com misericórdia, com amor, na expectativa de que nós nos arrependamos, de que nós caiamos em si, que tenhamos em mente que, olha, o único que pode me satisfazer é Deus. Nada nessa terra vai me dar a satisfação que Deus me dá. Nenhuma condição social, nenhum status que eu possa alcançar nessa terra vai me dar a alegria que Deus pode me dar. Nada pelo qual eu possa trabalhar, me esforçar, vai me encher de satisfação e prazer como Deus pode fazer. E é disso que Deus está tratando aqui com o povo. Um povo duro, rebelde, que Deus, por vezes, deixa que eles sigam seus próprios conselhos, né? Eu vejo aqui, né, alguma coisa aqui, como está aqui no Salmo 50. Salmo 50. Diz aqui, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. E agora? Melhor dizendo, Salmo 32. Quando Deus aqui diz assim, né? É um salmo de Davi, ele diz aqui no verso 8 e 9 do Salmo 32. Não é o Salmo 50, Salmo 32. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então Deus sempre exortando a obediência, exortando a que nós ouçamos a sua voz, exortando a nós correspondermos com gratidão a esse amor. É por isso que ele começa o salmo dizendo, né, clamando, né, tratando, cantai de júbilo a Deus, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai, tocai a trombeta, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José. Então, irmãos, que nós tenhamos um coração grato, que diferente do povo, em muitas situações, nós possamos ser gratos a Deus e que jamais nos desviemos, que o nosso coração cresça em gratidão, né? Não diminui. A gratidão deve ser alguma coisa que é desenvolvida, que é cada dia mais aprimorada, cada dia mais acrescentada diante de tudo aquilo que Deus tem feito. Por quê? Quanto mais gratos nós formos, melhores cristãos nós também haveremos de ser. Amém?